Olá, a paz do Senhor para todos. Eu sou o diácono Cláudio Nur Machado e nós vamos agora fazer uma live tratando do assunto da Escola Bíblica Dominical. A congregação Belém de Judá, em Luiz Eduardo Magalhães, da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, é a quem eu dirijo esta live neste momento. Os nossos irmãos não puderam participar da aula, pois a nossa aula lá é na sexta-feira. Nós não pudemos ter a aula ontem e para que não acumule para a próxima semana, nós vamos trazer essa aula online para os irmãos hoje. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos os obreiros, Deus abençoe o evangelista Murilo Campos, sua esposa, a irmã Débora Campos, Deus abençoe que são os dirigentes da congregação Belém de Judá, Deus abençoe o seu servo pastor José Carlos de Souza, que é o presidente do campo em Luiz Eduardo Magalhães, Deus abençoe o nosso presidente estadual, pastor José Ivan. Grande homem de Deus, tem sempre nos abençoado aqui em nossa cidade. E nós, evangelista Marco Mariano, já entrou por aqui, seja muito bem-vindo. Nós vamos tratar da lição da Escola Dominical. Pai do Senhor, meu irmão. Nós estamos em um trimestre, meus irmãos, que trata sobre o tema os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Vamos então pedir graça ao nosso Senhor neste momento para que nesta segunda aula, nós já tivemos a primeira aula que teve como tema Deus se revelou à humanidade, agora trataremos do tema Conhecendo os atributos de Deus, que é justamente o tema utilizado pela Betel, na instrumentalidade do pastor Valdir Alves de Oliveira para esse trimestre. Então o tema de hoje ele é interessante, ele instiga, ele promete. Vamos orar e pedir a graça do Senhor. Pai Santo e Poderoso, mais uma vez nos colocamos na Tua presença. Sabemos a necessidade que temos, Senhor, de compreendermos acerca de Ti. Sabemos, Senhor, que Tu és infinito em saber. Sabemos que é impossível nós Te conhecer na plenitude. Mas aquilo que quisestes revelar a nós está nas Tuas Escrituras e pedimos em nome de Jesus que nos dê capacidade para compreendermos a Ti e possamos ensinar aos nossos irmãos para que eles também tenham segurança ao te servir. Eu te agradeço em nome de Jesus. Vamos à nossa aula. Já entrou ali, eu acho que é o meu amigo Pangaré. Pangaré Castilho, Pangaré Oliveira. Meu amigo Pangaré, brincadeira Pangaré. Irmãos, como já dito, nós estamos com o título do trimestre, Os Atributos de Deus. A lição de número 1, ela falou sobre Deus se revelou à humanidade. Você vai observar aqui atrás de mim alguns livros que eu separei para esse trimestre. Aqui ao meu lado eu tenho outros livros também separados para a aula de hoje. Alguns outros nós vamos deixar para utilizar nas aulas seguintes, né? Não serão utilizados nessa aula de hoje. Hoje nós vamos usar este dicionário, pois nós precisamos conceituar o que seja atributos. Também vamos utilizar um mini dicionário de teologia, 2 dicionários de teologia para conceituar atributos. Nós vamos utilizar este livro de Meyer Pierman, que eu indico para quem quer conhecer acerca de uma visão geral de teologia. Eu indico esse livro de Meyer Pierman. Inclusive, quando eu fiz o meu curso básico em teologia, o meu professor foi o pastor José Lima. Deus abençoe o pastor José Lima. Nós tivemos como base praticamente todo este livro, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Nele você vai entender o que é doutrina e o que é costume, e você também vai poder conhecer acerca das doutrinas especificamente, que muita gente não sabe o que sejam doutrinas. A doutrina da vida, a doutrina da morte, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina do homem, a doutrina do inferno, a doutrina do céu, a doutrina dos anjos, a doutrina da igreja e assim por diante, no caso de hoje, a doutrina acerca de Deus. A teontologia ou a teologia própria. Você vai ter cristologia, angelologia, paracletologia, pneumatologia, você vai ter tudo aqui. Então eu indico este livro do Meyer Pierman. Quando eu comprei, isto em 1992, eu adquiri este livro, foi dito que na época ele já tinha 100 mil exemplares vendidos. Então eu indico para você este livro. E para a aula de hoje também indico esse manual prático de teologia. Manual prático de teologia. Esse eu estou indicando porque eles tratam direto de atributos.
Para falar de atributos, nada melhor do que livros que estão tratando direto. Agora eu tenho outras teologias sistemáticas que vão falar acerca de Deus, vão explicar muita coisa. Aqui atrás de mim você vai encontrar, no primeiro livro aqui, ó, onde está meu dedo, Resposta às Seitas. É fundamental você conhecer sobre Deus exclusivamente porque as seitas, eles têm trazido uma ideia incomum acerca de Deus. Eu comentei na aula de número 1, lá na congregação Belém de Judá, que existe uma tendência teológica chamada de deísmo, onde ele crê que Deus existe, que Deus criou o homem, mas que Deus não se relaciona com o homem. Isso é uma heresia. Então, estas tendências, estas filosofias teológicas, o nosso curso lá com o pastor Zelino foi Teologia e Filosofia, o nome do instituto é IGAN, Instituto Gamaliel de Ensino Teológico e Filosófico. Nós, na época, discutimos esses assuntos. A filosofia, ela permeia, ela transmite ideia de uma mente para outra mente, e se a outra mente não tiver um lastro, a outra mente fica corrompida com as ideias que recebe. Então nós, alunos da Escola Dominical, especialmente os irmãos da nossa congregação, da congregação Belém de Judá, devem ficar atentos a isto. Ali nós temos o presbítero Gesniel, que é voltado ao estudo da palavra. Gesniel tem uma qualidade muito grande, toda a mensagem que ele ouve, ele anota. Inclusive, quando a mensagem perde o rumo, Gesniel diz, não tenho condição de anotar mais. Ele é muito, muito focado nisso. Nós temos o evangelista Israel Paulino, aqui eu vou deixar a parte do Senhor, vou logo aproveitar para cumprimentar os irmãos. Israel Paulino, essa semana, arrancou comentário de alguns irmãos, os irmãos dizendo, estou com saudade. É que nosso irmão, ele às vezes precisa viajar para Salvador, para outros locais, para buscar materiais, e faz uma falta muito grande. Sua esposa, diaconisa Nucidal, e minha companheira, nós tivemos ano passado na liderança dos diáconos e diaconisas, eu pude aprender muito. Ali está também irmão Ricardo, uma bênção. Irmão Ricardo entrou nos vídeos do YouTube e fez alguns comentários. Deus abençoe, irmão Ricardo. Nós temos na congregação, irmãos, jovens, adolescentes trabalhando. Ontem à noite mesmo os irmãos, durante o dia, reuniram, fizeram uma arrecadação, teve lanche à noite, é uma coisa extraordinária. Nosso último culto de crianças, eu não comentei na congregação, que eu não tive ainda a oportunidade de ir na congregação depois do culto de crianças, mas que coisa linda, irmãos, fantoche, os meninos todos pulando, e olha que é uma congregação pequena, é uma congregação que ainda não tem a estrutura física necessária, foi feita na casa do obreiro, mas Deus tem abençoado e vai crescer, acredite que vai crescer. Nosso Senhor é poderoso. Vamos então à frente. Nós estamos na lição de número 2. A nossa leitura diária, segunda-feira, é interessante os irmãos ocuparem-se com a leitura diária, porque ela prepara os irmãos numa temática para o domingo, para a lição da escola dominical, melhor dizendo. Eu digo melhor dizendo que lá na congregação é na sexta-feira. Então os irmãos devem ler, e ele chamou a atenção ali, eu não vou ler os textos, eu só vou dizer os temas. Na segunda-feira, o tema, o Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso. Aqui está preparando para mostrar para os irmãos quem é Jeová, quem é Deus. Nós vamos inclusive explicar essa questão, já foi dito na congregação, mas como estamos online, outras pessoas haverão de assistir, e nós havemos de esclarecer isso aí. Deus é um adjetivo, o nome de Deus é Jeová. A gente pronuncia Deus porque nós sabemos que trata-se de um ser superior, mas você tem Deus com D minúsculo, você tem as imagens de escultura, você tem Deus tratando da ideologia dos muçulmanos, de Alá. Então Deus ele acabou pegando uma forma genérica, mas o nome do Senhor, nosso Deus, é interessante que Deus é chamado assim, de Senhor nosso Deus, é Jeová, o Yahvé, né? Então, ele é o Todo-Poderoso e ele é forte na batalha. Na segunda-feira, os irmãos leram lá que Deus, o Deus de Israel, o único que fez maravilhas. Maravilha é aquilo que altera a essência da natureza. Uma coisa está aqui e ela vai cair, a gravidade puxa para baixo. Se ela flutuar, é uma maravilha. Por exemplo, quando Elias orou e o machado flutuou, aquilo foi uma maravilha. Não foi um milagre, foi uma maravilha, porque alterou a ordem natural das coisas. É interessante sabermos que quando nós recebemos os dons espirituais com o batismo no Espírito Santo, um dos dons que tem lá é o dom de operação de maravilhas. Isto é extraordinário. Crente pode operar maravilhas também. Ressuscitar dos mortos não é só um milagre, é uma maravilha.
Na terça-feira nós tivemos o título Todos os povos veem a sua glória. Não há como negar que Deus existe. Na lição passada nós vimos pelo menos 3 formas de revelação de Deus. A primeira forma de revelação de Deus é a geral. É o ponto aqui. Deus se revela através da natureza. Na segunda, Deus se revela através das profecias, se revela através dos seus nomes, melhor dizendo. E na terceira, Deus se revela através de Jesus Cristo. Mas a natureza é o ponto principal da revelação de Deus. E aqui quarta-feira, terceira referência aqui chama a atenção disto. Na quinta-feira, operando Deus, quem impedirá? E aqui vem uma questão, né? A porta que Deus abre, quem fecha? A porta que Deus fecha, quem abre? Se Deus disse que vai fazer, quem é que impede? É tão interessante que outro texto da Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende daquilo que faz, irmãos, porque desde o eterno passado, nós vamos trabalhar sobre isso hoje, ele tem a sua presciência, que ele conhece o que vai acontecer no eterno futuro. Não é a predestinação, é a presciência. Deus sabe o que cada um vai fazer. Então, quando Deus chama, ele já sabe qual é a origem daquela pessoa, ele já sabe qual será o fim e assim por diante. Então, foi o da quinta-feira. Na sexta-feira está escrito: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Nós até temos uma live aí sobre o ego eimi. Eu sou. Se Deus é quem é, se Deus é quem faz, não adianta atribuir a outros. Olha que coisa interessante. Nós vamos tratar agora sobre os atributos de Deus. E Deus diz, eu sou. Quer dizer, só Ele detém as qualidades. Inclusive, eu já aproveito para fazer uma apologia. Vou chegar mais próximo da câmera aqui. Se o Deus a quem você serve não tiver os atributos que serão ditos na aula de hoje, leia o Salmo 115. Não é Deus. Se não tiver os atributos que nós vamos citar hoje, eu te digo com segurança, não é Deus. E sábado, o tema foi o único Deus verdadeiro. Nós já falamos lá atrás que Deus se tornou um nome genérico, né? Deus deu meio mundo de gente. Tem até homens querendo ser deuses. Entre os vikings tinha uma história que alguém lá disse, eu sou um Deus, e acabou morrendo. Mas quem é o Deus verdadeiro? E como saber a verdade acerca de Deus? Como saber que alguém é Deus? Alguém porque é uma pessoa, não é impessoal, certo? Então, muito interessante. O nosso texto de referência para a aula de hoje está no livro dos Salmos, no Salmo número 139. Edna Barbosa, Alexandre, minha querida, paz do Senhor, Deus te abençoe. Salmo 139, nos versos de 6 a 8. Salmos não tem capítulo. E aqui eu mando um abraço para minha colega de trabalho, Lidiane. Lidiane outro dia disse que fica chateada quando alguém vai ler os Salmos e diz, lá no capítulo tanto de Salmos. Ela disse, já sei que essa pessoa não tem conhecimento. Então, teologicamente falando, Salmos não tem capítulo, é número. Então, Salmo número 139, e nos versos, que não são versículos, de 6 a 8 nós vamos ler. E também Romanos, agora já é capítulo 11, versículos de 34 a 36. Vamos para o Salmo 139. Abra a Bíblia, verifique aí, viu? Amém, irmã Edna. Deus te abençoe também. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Salmo 139, verso 6. Tão alta que não a posso atingir. O salmista disse que não conseguia atingir a ciência, este conhecimento. Para onde me irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí tu estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Que trata da onipresença. Um é a onisciência, o outro é a onipresença. Romanos capítulo 11, versículo 34 a 36 diz: porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem conseguiu aprofundar na mente de Deus? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Quem foi que primeiro deu entendimento a Deus para que esta pessoa seja recompensada? Aí continua: porque dele e por ele
e para ele são todas as coisas, pois são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Acho que faltou a palavra glória aqui, pois glória a ele eternamente. Amém. Parece que faltou, mas tudo bem. Está lá em Romanos 11, 34 a 36. O texto mostra para nós que Deus tem atributos, qualidades, as quais nós precisamos compreendê-las para termos uma noção de quem é Deus. Porque por essas qualidades nós conhecemos quem é Deus, o Deus verdadeiro. O texto áureo está em Romanos 11, 33, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Selma Cordeiro está dizendo: a paz do Senhor, aqui de Vila Velha, Espírito Santo. Bênção, breve estarei de volta. Meu Deus, que bênção, minha irmã. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Tem alguém que está pedindo para participar conosco aqui da live, deixa eu ver quem é. A escola é interativa. Muito bem. Muito bem, vamos continuar. A nossa verdade aplicada diz: não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Aqui nós já entramos pelo campo da humildade. Eu fiz aqui uma relação de alguns atributos de Deus. Na relação que eu fiz aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu fiz aqui 18 atributos. Geralmente se comentam 3, quiçá 4. A onisciência, onipresença, onipotência e presciência. Geralmente comentam esses. Aí eu fiz 18 e fiquei todo entusiasmado. Rapaz, consegui encontrar 18 atributos de Deus. Só que pesquisando, encontrei alguém que relacionou 164 atributos de Deus. 164 atributos de Deus. Olha que bênção. Então, a lição ela é para nos chamar a atenção que por mais que nós procuremos conhecer ao Senhor, e Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O próprio texto bíblico vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Se nós conhecêssemos a Deus, muita coisa que é praticada hoje não seria praticada, porque entenderíamos como Deus agirá na eternidade, entenderíamos quem Deus é, como Ele vai ser justo. Nós seríamos diferentes. E aqui a verdade aplicada diz: não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. De qualquer forma, seja com 4 atributos, com 18 atributos ou com 164 atributos, nós precisamos ter a consciência de que não conseguiremos exaurir o conceito acerca de Deus. Vamos à frente? O nosso ponto de partida da lição de hoje, quer dizer, o tópico inicial é: Deus não pode ser explicado, porque Deus é Deus. Eu lembro de uma aula de filosofia, onde o professor Darto, um abraço a ele, da Faculdade de Direito, lá em Barreiras, na FASB, Faculdade de São Francisco de Barreiras, hoje é Unifasb. Ele disse uma vez numa aula: Deus é perfeito. Aí um bocado de gente discutiu, tal, eu não quero entrar. Ele estava tratando sobre o silogismo, mas ao ele dizer Deus é perfeito, ele mesmo complementou em sala de aula: se ele não fosse perfeito, ele não seria Deus. Sendo assim, Deus é Deus. Por mais que nós tentemos explicar a seu respeito, nós não conseguiremos. Por exemplo, se a nossa argumentação subir, a nossa argumentação vai se perder depois que passarmos da atmosfera. Porque a NASA e vários outros países, outros órgãos de países que estudam acerca do espaço, eles mal conseguiram chegar a Marte. Agora, recente, estão tentando ir à Lua mais uma vez. Né? Eu até soltei uma charge outro dia, que a gente tem dinheiro para enviar um homem a Marte, mas não tem dinheiro para acabar com
a morte no planeta, mas deixa para lá. Porém, se a gente deixar Marte para lá e a gente espalhar no planeta Terra, só no planeta Terra, na geografia do planeta Terra, existem lugares na Terra que ainda não foram pisados pelo ser humano, já foram mapeados por causa dos satélites, mas não foram pisados pelo ser humano. A gente se admira se a gente for andar no planeta Terra. E se a gente descer na profundeza do mar, existe cerca de 11 a 13 mil metros de profundidade, quilômetros de profundidade, onde a pressão da água por metro cúbico ele é extraordinário. Os homens, para descer, precisam ter submarinos com paredes de ferro enorme para que aguente a pressão. E lá embaixo estão seres que nunca foram vistos na superfície, seres que nunca viram a luz, que têm sua luz própria. Isso revela que, por mais que nós propusemos conhecer a Deus, a gente não consegue ir na sua profundidade. Tem um livro interessante que eu cito aqui agora de Josué Irion. Ele trata sobre os vilumbres do Criador. Você começa a ver Deus na infinitude das coisas que existem, na beleza, na magnitude que elas foram criadas. Sendo assim, nós precisamos, em ponto de partida, reconhecer que não temos condição de exaurir, de explicar taxativamente quem é Deus. Então nós vamos, dentro daquilo que nos foi revelado, trabalhar com os nossos irmãos. Toda semana nós temos um motivo de oração, e o nosso motivo de oração esta semana é para que os cristãos possam entender e valorizar os atributos de Deus, possam compreender. Eu vou citar alguns aqui aleatoriamente, porque nós ainda vamos distingui-los em duas classes, que são os comunicáveis e os incomunicáveis. Mas alguns, veja, o cristão precisa entender o que seja bondade. Jesus Cristo disse: por que me chamas bom? Só há um que é bom, meu Pai. Em que ponto age a bondade de Deus? 2, santidade. 3, justiça. 4, amor. Tem um que eu não coloquei aqui que já vou acrescentar aqui agora, então não são 18, são 19. Misericórdia. Misericórdia é um atributo de Deus. Então são 19. Eu esqueci de colocar misericórdia aqui. E, geralmente quando eu falo de misericórdia, eu falo de amor, de justiça, de graça. Eu já falo também da misericórdia, porque tem que ser estudado junto. Solidão. Solidão de Deus. Olha que coisa interessante. Deus tem um atributo chamado solidão. Por quê? Porque não existe outro Deus. Não existe outro Deus. A única coisa que Deus não vê é outro Deus. Olha que interessante. Incompreensão. Como assim? Deus é incompreensível com as pessoas? Não. Deus é incompreendido pelas pessoas, que é o ponto que nós acabamos de citar aqui agora. Onipotência, onisciência, onipresença, presciência, santidade. Vou repetir santidade 2 vezes ali, então são 18 mesmo. Justiça, infinitude, eternidade, imensidão, transcendência, exclusividade, né? Então, quando estuda-se isso aqui, a gente passa mais a valorizar Deus. Nós temos um pequeno vídeo no YouTube, a irmã Ivani Brandão, diaconisa, Pai do Senhor. Nós temos um vídeo no YouTube onde falamos sobre Matusalém e mostramos que Matusalém viveu, mas morreu. E quando Matusalém morreu, com quem que ele se encontrou? Com Deus. Então, este ponto ele é importantíssimo, reconhecermos os atributos de Deus para que nós sejamos humildes e saibamos dar o valor que ele merece. É a nossa oração neste momento. A nossa lição ela tem 3 pontos. A nossa lição tem 3 pontos. O primeiro ponto trata de um objetivo, o segundo ponto de outro objetivo e o terceiro ponto de outro objetivo. Quais são esses objetivos? O primeiro objetivo da lição, que está no primeiro ponto, é definir os atributos de Deus. Nós vamos tentar explicar para os irmãos. A congregação de Belém de Judá está toda ativa aí acompanhando. Deus abençoe. Vamos mostrar para os irmãos os atributos de Deus. Vamos tentar organizá-los. Terceiro, mostrar as classificações dos atributos de Deus, como eles estão subdivididos. E terceiro, ressaltar o valor de estudar os atributos de Deus. Por que é importante estudar os atributos de Deus? Nós vamos ver no terceiro ponto. Cada ponto da nossa lição está dividido em 3 subpontos. O primeiro ponto tem o título. Olha o título da lição, do primeiro ponto. O que são os atributos de Deus? Aí você vai ter definição geral de atributos,
é definição dos atributos de Deus. Todos os atributos declaram a glória de Deus, que é o terceiro item. Segundo ponto dirá a categoria dos atributos. Aí nós temos a categoria de excelência, categoria de incomunicabilidade e categorias comunicáveis, né? Atributos na categoria comunicáveis. E o terceiro ponto é falar sobre o valor de conhecer os atributos de Deus. Podemos saber mais quem é Deus por conhecer os atributos. Paulo Enéas, Deus te abençoe, estou te vendo aí. 2. Podemos estar mais preparados quando conhecemos os atributos de Deus. É preparado para enfrentar as heresias, os falsos ensinos e assim por diante. E 3. Podemos dar-lhes a verdadeira adoração. Só se adora a Deus pelo que Ele é. E você só sabe quem Deus é se você conhecer seus atributos. Vamos à frente. Introdução da nossa lição. Os irmãos que quiserem participar, quiserem mandar qualquer coisa, a aula é interativa, pode colocar o seu comentário aí que dentro do possível eu vou responder. Na frente aqui está aparecendo os irmãos que estão entrando, acabou de entrar o Paulo Enéas, meu primo, e vamos ver os outros que entram por aí, deixam qualquer comentário, tá bom? Se não quiser comentar, não tem problema, essa aula vai ficar lá no YouTube, você vai poder depois dispor da aula. Nós estamos com uma certa dificuldade com relação à revista, só que nós temos a revista em PDF. Então, nossa aula não está no papel, nosso assunto não está no papel hoje, está no computador. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Está aqui no computador, então tá tudo aqui na minha frente, não se preocupe não, viu? Porém, eu não vou ler a revista porque não faz sentido. Eu vou somente trazer os pontos principais e fazer a aplicação de cada assunto, tá bom? Introdução. São 3 pontos, tem introdução, 3 pontos e a conclusão. Então, introdução. Neste estudo, onde tratamos sobre os atributos de Deus, conhecendo os atributos de Deus, abordaremos alguns atributos de Deus, pois seria impossível relatar ou estudar todos. Eu fiquei todo cheio, como diz o gaúcho, todo chola, consegui 18 atributos. Aí encontro alguém que diz, consegui 164. E certamente não exauri o tema, porque Deus tem muito mais atributo que isso, haja vista ele ser Deus. Não se tem a pretensão de esgotar o assunto, tal a nossa pequenez frente aos mistérios do Todo-Poderoso, o Eu Sou. Então, já deixamos ciente que vamos falar daquilo que foi revelado, do que dá para falar e do que não der, Deuteronômio 29, 29, porque o mais de Deus nós o conheceremos quando chegarmos na sua presença. Vamos lá, o primeiro ponto diz assim, o que são os atributos de Deus? Podemos conceituar Deus? Sim ou não? Alguns já tentaram, alguns o descreveram. E à medida que ele foi descrito, ele trouxe uma revelação que deixou aquela descrição para trás. E tentou de novo e Deus se revelou mais uma vez. A Bíblia diz que ele no antigo passado ele se revelou aos filhos pelos profetas. Ele falou com eles, se revelou pelos profetas. Nós temos uma expressão que está em Salmos 46, no verso 7, que diz, o Senhor dos Exércitos. Entende-se que esta é a maior expressão da revelação de Deus no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento conhecia-se a Deus fragmentado. Como falamos na semana passada, na segunda revelação de Deus, que é pelos seus nomes. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Xamã, Jeová Tzidkenu, esse nome toda vez eu engancho. Senhor nossa bandeira, o Senhor que sara, o Senhor que cura, o Senhor que provê. Isso aí são formas fragmentadas para explicar acerca de Deus. Temos uma live aí no YouTube que fala sobre teologia sistemática, teologia própria, que você deve assistir. Aí quando você chega no Salmo 46, a revelação de Deus, ela é uma revelação magna. Como assim? O Senhor dos Exércitos. O salmista disse, a lua está a serviço dele, o sol está a serviço dele, as estrelas estão a serviço dele. Você tem a natureza a serviço dele. Sabe como? O mar se abriu, natureza a serviço. Você tem os animais, a flora e a fauna a serviço de Deus. Você tem água que é amarga ficando doce. Você tem a terra abrindo, engolindo Coré, Datã, Abirão e On. Então, ele é o Senhor dos Exércitos. Em Babilônia, por exemplo, ele faz com que legumes mude a sua essência. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele faz com que o fogo não queime. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele faz com que o leão não coma. Ele é o Senhor dos Exércitos. Quando voltam do cativeiro babilônico, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os profetas pós-exílicos,
Eles chamam Deus de o Senhor dos Exércitos. Só chamam Deus assim. Abra lá a sua Bíblia que você vai ficar admirado. Como o cativeiro babilônico foi o divisor de água para que Ageu, Zacarias e Malaquias passassem a chamar Deus de Senhor dos Exércitos. Esta é a maior revelação de Deus, porque Deus aos poucos foi se revelando e aquilo que o homem tinha lá atrás era cada vez, para eles era máximo, mas no momento seguinte era ínfimo. Porque Deus sempre foi se revelando, chegando ao ponto de seu filho nascer e ele se revelar plenamente no seu filho, como diz o escritor aos Hebreus. Aí aqui nós dizemos que Deus não pode ser conceituado. A pergunta é, podemos conceituar a Deus? A gente podemos ter uma ideia, mas conceituar plenamente não. Podemos explicar o que Deus é em perfeição? Não. Uma coisa muito interessante. A gente tem no estudo da teologia algo chamado antropomorfismo. A mão de Deus, tal, etc. Deus não tem uma mão física como a minha, irmãos. Não tem uma mão física como a minha. Ele pode ter na hora que ele quiser, mas ele não necessariamente tem. Já pensou, a mão de Deus está estendida para me ajudar, mas os pés de Deus têm a terra como um escabelo. A terra é o descanso dos pés de Deus. Peraí, como é esse Deus? Que a mão é do tamanho que pode tocar em mim e os pés são maiores do que a terra toda. Os olhos de Deus, né? Os olhos de Deus estão me olhando ou estão olhando o Paulo Enéas, ou estão olhando o evangelista Murilo, ou estão lá com o pastor Zé Carlos, ou estão com o pastor José Ivan? Como é que é a questão dos olhos de Deus? Então você não tem como limitar. Você precisa ter uma ideia de Deus, formular uma ideia de Deus e no mesmo instante desfazê-la. Porque Deus não é limitado como homem, no seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir, diz Isaías. Então você precisa criar uma ideia de Deus e automaticamente tirar aquela ideia, desfazê-la. Deus está comigo e Deus está com todo mundo, é a sua onipresença. Nós temos outra questão também, é a questão das emoções. Quando a Bíblia diz que Deus entristece, é uma forma metafórica. É para que nós compreendamos isso. Mas Deus não tem necessidade de entristecer. Deus não tem necessidade dessa luz. Deus não tem necessidade. Para Deus, claridade e escuridade é uma coisa só. Para Deus, presente, passado e futuro é uma coisa só. A Bíblia diz, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem e Ele é o mesmo eternamente. Ele não será o mesmo eternamente. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem. Ele não foi, Ele é ontem. Ele é hoje, Ele é amanhã. Vá compreender isso aí. Então Deus, nós não temos condição de conceituá-lo, muito menos de explicar Ele em perfeição. Eu já tirei essa pecha dos meus ombros porque nós não temos o objetivo de entrar por este prisma. Embora, disse João Nunes Machado, nosso parente aí, viu, Paulo Enéas? João Nunes Machado, o pastor João Nunes Machado diz, embora alguns pensem que sim, que podem descrever a Deus em detalhes, não podemos dissecar Deus como se faz com um ser comum e explicar todos os pormenores da sua pessoa. Eu posso estudar o homem e descrever o homem porque já foram descritos. Eu lembro de uma ocasião em que um preso, condenado à morte, segundo a medicina ele tinha um corpo perfeito, um homem. E ele doou seu corpo para a medicina. Eu lembro na reportagem quando o corpo dele foi congelado e depois com uma lâmina muito afiada ele foi cortado em fatias bem finas e cada uma daquelas fatias foi escaneada. De sorte que o scanner, quando terminou a última fatia, ele agora montou um corpo humano no computador. E ao montar esse corpo no computador ele conseguiu saber artérias, glândulas, etc., como tudo funcionava. Ele exauriu o conhecimento acerca de um homem. Alguém pode exaurir o conhecimento acerca de uma pedra, de um animal. Agora, de Deus, infelizmente, não é possível. Vamos à frente. Bem-aventurado foi o pastor João Nunes Machado quando disse essas palavras. Ainda na introdução do primeiro ponto, nós temos: Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta e compreensível aos homens. Já imaginou eu dizer que Deus é mais quente do que o magma do centro da Terra? Você compreenderia? Já imaginou eu te dizer que Deus tem a voz mais alta do que o mais alto trovão que existir? Você compreenderia? Inclusive lá no Monte Sinai, quando o Senhor entregou as tábuas da lei e firmou aquele contrato com a nação de Israel, o povo, quando ouviu o trovão, o povo caiu por terra com o rosto em terra porque não aguentou o barulho da voz de Deus.
Eu gosto de dizer que nós seremos transformados no arrebatamento justamente porque o Salmo 103, no verso 14, diz que Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Olha, Deus pode nos fulminar, Deus pode nos destruir no momento que Ele quiser, Ele pode fazer assim, já, nosso lugar já não se acha mais. Mas no arrebatamento, os que morrerem em Cristo e os que estiverem vivos, disse Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a seguir, versículo 11 a 13 a seguir, 11 ou 13 a seguir. Meu pastor acabou de entrar, evangelista Murilo Campos, dirigente da congregação Belém de Judá. Estamos aqui, Murilo, qualquer pergunta, fique à vontade, viu? Nós seremos transformados porque nós não suportaremos a presença dele. Então, infelizmente, não dá para distinguir Deus como são distintos os homens, descrever Deus como também são descritos os homens. No entanto, devemos nos interessar em conhecer tudo o que Ele nos revelou. Ele se revelou a nós, pois trata-se do que é imprescindível sabermos sobre Ele. O que nós precisamos saber de Deus, Ele revela a nós. Nós precisamos saber que Ele criou o mundo. Está lá em Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Elohim lá não é Eloá. Não é Eloá, Deus em duas pessoas. Deus em uma pessoa. Não, é Elohim. É em mais de duas pessoas, no mínimo 3 pessoas. Nós descobrimos aí já a trindade, que ninguém, alguns grupos religiosos por aí entram em conflito porque eles querem compreender a trindade. Acabamos de dizer que Deus não pode ser compreensível. O que nós sabemos dele é o que ele se revelou. E na revelação ele é trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto final. Em um único Deus, que nós vamos dizer daqui a pouco que um dos atributos de Deus é a solidão. Solidão porque só existe ele. Neste sentido, quem quiser conceituar, conceitue. Não é incomum falar sobre isso, pois a ideia que tem de que Deus não é trino vem desde a época apologética do segundo, terceiro século da era cristã, onde disseram lá atrás, por intermédio dos gnósticos, bem aqui está um livro que eu indico para você, A Conspiração Gnóstica. Lê este livro, você vai compreender aqui. Esse aqui, bem aqui, É que para mim é complicado fazer isso. Eu tenho que utilizar a câmera aqui para poder apontar direitinho lá atrás. Os gnósticos negavam a deidade de Deus como ela é. Os gnósticos negavam a deidade de Cristo. Os gnósticos negavam a deidade do Espírito Santo. Então, quando nós estamos falando de Deus, a teontologia ou a teologia própria, de uma forma geral, nós estamos falando da trindade. Nós estamos falando da deidade de Cristo, da deidade do Espírito Santo e da deidade do próprio Deus. Por isso que a teologia é própria. Os gnósticos queriam que fosse tudo racional. Aí tem algum grupo religioso que diz, não, como é que 3 pode ser 1? Aí eu pergunto, como é que a água fica sólida, fica líquida e fica gasosa? Me explique. E é a mesma água. Como é que eu tenho em mim o espírito, a alma e o corpo? Me explique. Como é que a alma só existe porque o espírito está ligado ao corpo? E quando o espírito chega no corpo, a alma existe. E quando ele separa, a alma desaparece. Me explique. Da mesma forma é a trindade existe. Então, ele se revelou a nós no que ele quis. Se você aceita ou não, ele revelou e ponto final. Vamos ao primeiro item do primeiro ponto. O primeiro ponto tratou sobre o que está tratando sobre o que são os atributos de Deus. E o primeiro item dentro do primeiro ponto é definição geral de atributos. Aí no dicionário português, da língua portuguesa, está escrito, dicionário português. Eu vou daqui a pouco utilizar o dicionário teológico. Dicionário teológico, é diferente aqui, viu? O português ele trata da gramática, ele trata da conceituação das palavras, da sintaxe. A teologia ela trata da compreensão. Vamos lá. Para o dicionário português, diz assim, o que é próprio, o que são atributos, né? O que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa. Particularmente, propriedade, qualidades especiais, o conjunto de suas características que são próprias de alguém, símbolo, emblemas, insígnia, as quais distinguem de todas as demais pessoas. Este é o conceito do dicionário. Quer dizer,
Atributos são responsabilidades. Quais são os atributos? Ou seja, são liberdades, são limites. Quais são os limites daquele cargo, os atributos daquele cargo? Existem cargos nos quais as pessoas têm poder de polícia. Outros cargos não têm poder de polícia. Eu estive essa semana no Conselho Tutelar da nossa cidade e enquanto eu conversava com a conselheira, houve um assunto que veio em tena, que veio à tela, né? Nós começamos a discutir. E lá na hora foi dito, mas acontece que o Conselho Tutelar não tem o poder de polícia para aquele fim. Mas o Conselho Tutelar já tem uma atuação franca para outro fim. Então, quais são os atributos daquele cargo? Por exemplo, nós temos 3 poderes constituídos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Em algum momento, o Judiciário administra, porque ele tem órgãos, tem funcionário, tem gente lá. Não é o Executivo quem vai lá administrar. O Judiciário se auto-administra. Mas o Judiciário em algum momento também legisla. Nós temos algumas decisões que surgem dentro do CNJ que valem para o Brasil inteiro. Mas não é a função essencial. Então existe um limite. Quais são os atributos de cada cargo? Do mesmo jeito o Poder Legislativo e o Executivo. Por isso que de vez em quando um está intervindo no outro. Né? Um está tomando providência para atuar dentro do outro. Que existem essas possibilidades dentro da Constituição também. Mas quais são os atributos primordiais? Primeiros, principais? Do mesmo jeito, Deus tem atributos. Vamos ver o que diz o dicionário acerca de Deus, já que ali diz que são particularidades, são propriedades, qualidades especiais, etc. O dicionário, esse aqui, ó, é um mini dicionário de Stanley Graves, David Gurrentz. O que ele diz aqui? Sobre atributos, ó, sumiu daqui. Tá aqui, atributos. Em geral, atributo é uma característica ou qualidade usada para descrever um objeto ou uma pessoa. Como é que ele é? Ele é alto, ele é magro, ele é gordo, ele é baixo e tal. Quais são as características? Vamos lá. Quando se trata dos atributos de Deus, nós já vamos aqui ultrapassar o limite do dicionário da língua portuguesa. Os teólogos chamam atenção para as características ou qualidades essenciais ao nosso entendimento dele, acerca de Deus, à medida que ele se relaciona conosco como seres criados. Ele é o Criador, ele é o soberano, ele é o eterno e se relaciona conosco. Então nós descobrimos o que ele revela a nós. Continua. Entre os atributos que a teologia clássica estabelece estão 1. Santidade, 2. Eternidade, 3. Onisciência, 4. Onipotência, 5. Onipresença, 6. Presciência. Aí ele para por aqui e coloca etc. Para alguns teólogos, o amor também é atributo de Deus, enquanto que para outros o amor se relaciona mais com o próprio ser de Deus. E aqui tem mais alguma coisa. Neste outro dicionário, nós temos outros dicionários que ficaram lá no escritório, não estão aqui em casa. Eu estou em casa nesse momento e estou fazendo uso do conteúdo que eu tenho aqui. Atributos são características ou qualidades que se podem atribuir a Deus. Você só pode atribuir a Ele. Existem alguns que você pode atribuir a Ele e aos homens. São chamados os comunicáveis. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas tem alguns que você só atribui a Deus. Ninguém mais pode tê-lo. Por exemplo, a eternidade, só Deus. Por exemplo, a solidão. Um atributo de Deus é a solidão. Só existe Ele. Eu, por exemplo, tenho próximo, tenho várias pessoas que me relacionam. Mas só Deus é único, e assim por diante, né? Então, continua aqui uma descrição, e esta daqui é longa, não vai dar para nós lermos. Eu indico para você, de Justo Gonzalez, Breve Dicionário de Teologia. Quando diz breve é porque realmente existe muito mais coisas por aí, e a pessoa tem que ter a humildade de reconhecer isto. Por norma, os atributos estão relacionados com os aspectos positivos, quer dizer, aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser relacionado, aquilo que pode ser apontado. Vamos então para o segundo item do primeiro ponto, vez que nós já conceituamos o que é atributos, certo? Vamos ao segundo item do primeiro ponto. Lembrando que o primeiro ponto estamos falando sobre o que são os atributos de Deus. Segundo item diz, definição de atributos de Deus. Vamos agora para a questão já teológica, que nós já adiantamos com o dicionário aqui. Os atributos de Deus são o conjunto das suas características ou qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação
descortinada ao longo das páginas do livro sagrado, leia-se a Bíblia. Então, de tudo que nós falamos, Deus se revelou, e aquilo que Deus revelou-se a nós através da Bíblia Sagrada, nós o relacionamos, e isto são atributos. Você não vai encontrar na Bíblia Sagrada um versículo que diga: os atributos de Deus são, como você tem lá em Coríntios, os dons. Os dons são, aí tem lá a relação dos 9 dons e outros mais que chegam a quase 25. Você não vai encontrar dessa forma. Você vai encontrar Deus se revelando, e à medida do que você vai lendo, você vai compreendendo. É por isso que para muitos parece loucura, porque não leem a Bíblia Sagrada, não pedem a direção de Deus também, que é o Espírito Santo. Amém? Vamos à frente. Vamos agora para o próximo item. E o próximo item deu uma enganchada aqui. Os céus declaram a glória de Deus. Preste atenção. As coisas criadas declaram a glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. O primeiro versículo está no Salmo 19, verso 1, e o segundo está no Isaías, capítulo 6, versículo 3, a parte A. O desejo de Deus é que a sua glória seja conhecida. O propósito de Deus na criação, portanto, é revelar a sua própria glória. Salmos 8, 1 e Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Sendo assim, neste primeiro ponto, nós aprendemos que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, absoluta e compreensível aos homens. Nós falamos acerca de Deus e aquilo que nós falamos é o que chegou ao nosso conhecimento. Você precisa... Vamos ao segundo ponto, que fala sobre as características dos atributos de Deus. Vamos ver detalhes de alguns destes atributos. Eu ia dizendo de cada atributo, mas de cada atributo já disse que não dá. Já pensou? Eu tentar relacionar pelo menos os 164 atributos que tem aqui e eu falar sobre isso? Ai, Jesus, vamos lá. As características dos atributos de Deus. Deus tem duas classes de atributos. Para facilitar a compreensão dos atributos de Deus, a teologia dividiu-os em duas categorias. A primeira categoria chama-se atributos incomunicáveis. Aqueles atributos que Deus não comunica com ninguém. Só Ele tem, ninguém tem igual. A segunda categoria são os atributos comunicáveis que Deus tem e que os homens também têm. Por exemplo, santidade. O texto está escrito: sede santo como é santo o vosso Senhor. Então tem condição de dois terem iguais. Sabedoria, a Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livre. Então, se Deus dá sabedoria, dois podem ter. Verdade, esses são os comunicáveis. Deus exige que falemos a verdade uns aos outros. Alguns insistem em ser mentirosos. Mas Deus, que é verdadeiro, determina que haja a verdade. Fale cada um a verdade ao seu irmão. Isso aí nós temos, verdade está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Bondade, Deus é bom, pratica a bondade e quer que nós também o façamos igual. Nós precisamos ser bondosos, precisamos ser benignos. Misericórdia, Deus aplica misericórdia para conosco e quer também que nós sejamos misericordiosos com os demais. Misericórdia, irmãos, está no campo do juízo, da punição. Alguém cometeu uma falha que merece ser punido. Quando você não pune, você exerce misericórdia. Não é punir por desleixo, não estou dizendo que não. Deus usa misericórdia. Por exemplo, às vezes o camarada merece levar 10 chicotadas, um exemplo. Deus dá 8, é misericórdia. Deus dá 1, Deus dá 9, então misericórdia. Nós devemos ser misericordiosos com os demais. Justiça, Deus é justo e requer de nós a justiça. Liberdade, Deus é livre para agir, Deus quer que nós tenhamos liberdade diante dele, que nós sejamos livres das amarras, sejamos livres do pecado e assim por diante. Deus é Deus de paz, é um outro atributo comunicável, e quer também que nós vivamos em paz. Inclusive, paz faz parte do fruto do Espírito. Agora tem os atributos aqui incomunicáveis. Esses Deus compartilha, os comunicáveis compartilha, pelo menos em certa medida com os homens. De uma forma ou de outra, os homens têm acesso. Mas nos incomunicáveis nós temos onipotência, só Deus tem todo o poder, nós não temos poder nenhum. Onisciência, Deus sabe de todas as coisas que estão acontecendo neste exato momento. Onipresença, Deus está presente em todos os locais neste momento.
Sabedoria, só Ele tem sabedoria. O que nós temos, a Bíblia diz que não passa de como é que diz o texto bíblico? Não passa de excremento. A nossa sabedoria para Deus não passa de excremento. Infinitude, só Ele é infinito. Você nunca vai exaurir, chegar ao fim do que é Deus, entender quem Ele é. Existirá até o eterno porvir. Imutabilidade, Deus não muda, Deus é o mesmo. Eu mudo, eu mudei, eu era criança, me tornei adolescente, jovem, cheguei à fase adulta, a mentalidade melhorou, mudou, a compreensão, eu fiz um curso, eu casei, então tudo isso mudou, me deu experiências. Ô Jadson, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Kim Paulo também está conosco aí, seja bem-vindo. Então Deus não muda, Deus não muda, Ele é o mesmo sempre. Deus não diz e depois se arrepende. Tem alguns versículos na Bíblia que diz: e arrependeu-se Deus de ter criado o homem, lembrou-se Deus de Noé. Isso aí são formas que foram traduzidas para nós compreendermos a sensação, mas não é que Deus muda ou que Deus se arrepende ou que Deus se esquece. E unidade, Deus é um. Deus não é três, Deus é um. Em três pessoas, Ele é um. Então unidade, só existe Ele, vem a solidão, etc. Estes Deus não compartilha com nenhuma criatura. Vamos à frente. Estamos no segundo ponto, as características dos atributos de Deus. Vamos ao primeiro item. Ali foi a introdução do segundo ponto. Primeiro item diz: a existência de Deus não se discute. Ponto. A existência de Deus não se discute. Certo dia alguém chegou para um irmãozinho e disse: me prova que teu Deus existe. Ainda tem uns ateus por aí, né? Ou atoas, não sei. Me prova que Deus existe. Aí o irmão disse: eu vou lhe provar, vou lhe mostrar ele. Então vamos. Aí o irmão disse: vou fechar seu olho. Quando eu disser abra, você vai abrir e você vai ver Deus imediatamente. Aí ele: tá bom. Aí o irmãozinho botou a mão no olho do rapaz, levou ele até do lado de fora, estava próximo do meio-dia. Aí o irmãozinho virou o rosto dele para cima e disse: olha, quando eu tirar a mão que eu disser já, você abre o olho de vez, senão você não vai conseguir ver a Deus. E lá em cima estava o sol, gente. Olha que malvadeza. Aí quando o irmão tirou o olho, olha, o camarada bateu o olho no sol e gritou: você está ficando louco. Aí o irmãozinho disse: se você não consegue olhar para o sol, que foi criado por Deus, você quer ver a Deus? Compreenderam? Alguns ainda tentam dizer que Deus não existe. Mas a existência de Deus não é negada. Vamos lá. Pela fé, cremos na existência de Deus. Deuteronômio 6:4, Eclesiastes 5:1 e 2. Temos duas grandes fontes desse conhecimento, da existência de Deus. Primeiro, criação física diante de nossos próprios olhos. Basta você olhar. Está aqui. Você já viu? Eu estou vendo aqui a uma certa distância o céu azul. Quem pintou o céu de azul? Eu estou vendo nuvens lá na frente. Quem sustentou aquelas nuvens? Você sabia que o peso daquelas nuvens, ela é maior do que qualquer avião. O peso dela é maior do que qualquer avião. Mas você chega lá, você tenta pegar e você não pega elas. Você voa Ô Valdir Bezerra, meu pastor, Pai do Senhor, meu companheiro de longa jornada. Eu conheci o pastor Valdir Bezerra quando eu era diácono. Nós tiramos leite junto, aliás, ele tirava leite, eu ia lá com um copinho, com açúcar dentro, tomar leite lá. Andávamos a cavalo, olha, pastor Valdir Bezerra, deferência com as duas mãos, seja muito bem-vindo, Deus te dê saúde, Deus te abençoe, de vez em quando encontro sua família aqui na cidade. Pastor Valdir Bezerra é pastor no meu estado de Alagoas, é alagoano de rocha aí. Aí a gente voa, a gente faz aquele voo, e quando você vai passando pelas nuvens, você vai vendo as camadas das nuvens. Mas me explique, como diz o Samuel Mariano, então me explique. As nuvens você chega lá e não consegue pegá-las. O que é isso? É a existência de Deus. Basta que você olhe para o mundo físico para você ver a existência de Deus. Como é que eu respiro? E essa fonte de ar não acaba. E se eu subir a uma certa altura, eu não tenho mais esse ar. Você compreendeu? Certa vez, há uns 2 anos, num programa do Luciano Huck, no sábado à tarde, foi perguntado a um astronauta como é que ele via a Terra. Que, segundo o Huck disse, o Luciano Huck, todo astronauta que vai fora do planeta, quando volta, ele volta com uma visão diferente. Qual era a visão dele?
Aí aquele astronauta lá no Cabo Canaveral, lá na Austrália, disse para ele: eu vejo a Terra como uma grande espaçonave. Aí, como assim? Ele disse: enquanto eu estou dentro da minha espaçonave, eu tenho condição de vida. Se eu sair da espaçonave, eu morro em fração de segundos. A Terra é do mesmo jeito. Se você permanecer no chão, a terra, o barro que está no chão, ele favorece vida para você. A água que está lá embaixo favorece vida para você. Os alimentos que existem, até as folhas, os animais que existem, favorecem vida para você. O ar, a luz, o calor. Aí você vai para o sol, você recebe vitamina D. Favorece vida para você. Agora, saiu da terra, você morre. Desta sorte, você não tem como olhar para a natureza, que é a revelação máxima de Deus, e dizer que Deus não existe. Abraham Lincoln, ele disse o seguinte, está inclusive num comentário que eu fiz e está na internet. O título é: a criação, a evolução humana não subsiste ante a criação divina. Bota esse título na internet, põe meu nome lá, Cláudio No Pereira Machado, ou Cláudio No Machado, que você vai encontrar. E esse texto ele é utilizado na abertura daquele artigo. Abraham Lincoln disse: eu até entendo que o homem olha para baixo e queira ser ateu. O camarada olha para baixo e queira ser ateu. Mas não compreendo como é que ele olha para cima e diz que Deus não existe. Aí quando você vai para o Salmo 19, ele diz bem assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Não tem engenheiro que consiga fazer uma obra tão bela o quanto o firmamento, o sustentáculo que tem ali. É tão de uma forma que meteoros que entram no nosso planeta, estrelas cadentes, aquele que pega fogo, é uma proteção para nós, porque senão nós vivíamos bombardeados como é bombardeada a Lua. Aqueles buracos na Lua lá foram meteoros que bateram nela. Não é São Jorge, não. Não é São Jorge, não. Eles são crateras de centenas ou talvez quilômetros de profundidade. Não é São Jorge, não. A Terra já seria daquele jeito. Se por acaso não tivesse em volta da Terra a nossa atmosfera, que quando algum corpo celeste entra em contato com a nossa atmosfera, ele pega fogo. E é interessante que a atmosfera, se você subir devagarzinho assim, não dá nada. Se entrar rápido ou sair rápido, é que pega fogo. Como é que você explica isso? Então basta olhar, primeira coisa, e ver que o mundo físico prova que Deus existe. Segunda coisa, as Sagradas Escrituras revelam como tudo aconteceu. Só basta você ler a Bíblia Sagrada. Se você abrir em Gênesis e começar a ler, a analisar, você vai ver como Deus criou cada coisa. Eu acho interessante a criação. Eu acho que nós temos uma live aí sobre os 7 dias da criação. Deus criou tudo perfeito e criou pelo poder da sua palavra. Haja, e tudo passou a existir. Então não tem como dizer que Deus não existe. A existência de Deus não se discute, é o primeiro item do segundo ponto. No segundo item do segundo ponto, nós temos atributos incomunicáveis de Deus. São assim chamados porque não podem ser atribuídos a outras criaturas. E aqui, chama a atenção. Se o Deus ao qual você serve não tiver esses atributos que eu vou citar aqui agora, eita, eu lamento dizer, não é Deus. Né, irmão Valdir? Irmão Valdir, acha que alguém vai ter um Deus aí, além do nosso Deus, que seja onipotente? Não vai, né? Onisciente? Presciente? Não vai. Então não é Deus. Aí eu convido você a ler lá, vá lá no Salmo 115 e ler no Salmo 115 quem ele é. Porque se você entrar no ambiente, tiver uma estátua e de repente disser aquela estátua é Deus, não, ela tem que pelo menos ser onipresente. Esse negócio de peça para fulano, que peça para aquele, pede para Beltrano, que vai chegar em tal lugar e você vai conceder, você vai receber, não faz sentido. Não existe. Como diz o Padre Quevedo, não existe, né, Padre Quevedo? Desculpa utilizar esta charge do senhor aqui, eu tenho minhas considerações e meu respeito ao senhor. Apesar de saber que idolatria é pecado, mas tudo bem, vamos para frente. Então, atributos incomunicáveis de Deus. Onipotência, anote aí, Romanos 15, verso 19. Deus é onipotente, tem todo o poder. Oi, Selma, tamo aí. Segundo, onisciência, só Deus sabe de tudo. Jó 16, 13. Onipresença, só Deus está em todo lugar. Salmo 139, presta atenção. Onipresença, ele está lá naquele local quando você está sozinho, viu? Quem é você quando ninguém está olhando? Está lá, ele está lá.
Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, vai dizer que nós vivemos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Aí o texto diz, de uma tão grande, so big, como se diz em inglês, so big, de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então Deus está lá. Ele não se manifesta, que a manifestação é 2 ou 3 reunidos em seu nome, mas ele está lá. 4, eternidade. Ele era, ele é, ele continua sendo. Como nós lemos lá, Jesus Cristo, que é Deus, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Então só ele. Hebreus 9, 14. Sabedoria. Filipenses 2, versos 12 e 13. Aí tem gente que pensa que engana a Deus. Ananias e Safira entraram por esse caminho aí. Pedro olhou assim e disse, quanto foi, irmão Ananias? Foi tanto. Certo. Quanto foi, irmã Safira? Mais tarde, né? Ah, foi tanto. Foi, né? Tá bom. Irmão Ananias, ó, morreu. Irmã Safira, tá vendo esse rastro aí no chão? Pois é. Foi teu marido que levaram para enterrar. Vocês acham que estão enganando a quem? A homem? Vocês estão querendo enganar a Deus, é? Vocês não estão falando não é com o homem, não. Vocês estão falando com Deus. Não que Pedro fosse Deus. Mas o caso lá envolvia o Espírito Santo. Então, sabedoria. Não pense que, às vezes, algum pregador traz uma mensagem que eu digo, meu Deus, ele está querendo convencer até a Deus com aquela mensagem ali. Deixa para lá. Infinitude. Deus nunca terá fim. Aí vem aqueles desenhos do Naruto, acho que é Naruto, e ele passa de fase e não sei o que e tal. E Deus não tem fim, Deus não muda de fase, Deus é o mesmo. Satanás nunca foi nem será concorrente de Deus. Olha o que ele revelou. Subirei, se vai subir é porque está embaixo. Não, eu não consigo entender diferente. Subirei até tal lugar e lá perto do trono e lá daquele lado vou estar e serei eu vou tentar ser semelhante. Não tem a menor condição, nem ele entende quem é Deus. Na entrada de uma cidade aí tinha uma charge da mão assim. Aliás, de uma cidade aí não, da minha cidade aqui, Luiz Eduardo Magalhães, lá no bairro Jardim das Acácias, na beira da BR. Deixar logo claro, eu acho que era era na Avenida ACM. Tinha uma charge lá, onde estava lá Deus e Satanás, Jesus e Satanás assim, em pé de igualdade, uma mão. Não existe isso não, gente. Onde é que Jesus... Satanás tem capacidade de competir com Jesus, pelo amor de Deus. Isso aí faz parte do yin e do yang. Lembra aquele conceito japonês, o yin e o yang, onde Deus tem um pouco, tudo que é bom tem um pouco de mal e tudo que é mal tem um pouco de Deus. Então Deus tem um pouco de Satanás, Satanás tem um pouco de Deus. Deus tem um pouco de fraqueza e Satanás tem um pouco de força. Não existe. Não existe. Satanás é criatura. Em que pese ter sido um querubim ungido para proteger, ele não passa de criatura. Então não tem como fazer essa comparação, gente. Deus é Deus e ponto final. Ele é infinito, ele não tem fim, ele é soberano, ele é eterno e ponto final. Próximo aí. Deus infinito, nós temos Atos 14, versículo 24 a 28. Nós vamos ter aí imutabilidade. Deus é imutável, Deus não muda. Você vai ver Tiago 1,17 e temos unidade, 1 Coríntios 8 e 6. Os atributos incomunicáveis afirmam a grandeza e a majestade absoluta de Deus. Só ele tem aquele patamar e ponto final. Compreendido? Vamos ao segundo item. Aliás, estamos no segundo item ainda. Vamos ver aqui agora. Deus existe por si mesmo, não é... Deus é autocriado, Deus não foi criado por alguém, Deus é autoexistente, né? Deus existe por si mesmo, pois não depende de nenhuma fonte originária para existir. Quem disse foi Russell Joyner. E eu assino embaixo. Arisleide Bispo, seja bem-vindo. Seu próprio nome, Yahvé, declara que ele é e continua sendo. Quando ele disse para Moisés, e Moisés disse, Senhor, e quem é que eu vou dizer lá que me mandou? E eu vou anunciar quem? Aí o Senhor disse, diga que eu sou, me enviou a voz. Ou seja, eu sou. Eu não mudo, eu não me altero, eu não tenho subversão, eu sou. Me enviou a voz. Aí Moisés foi lá e disse, olha, ego-e-mi. É só o que eu posso lhe dizer. E ele mostrou quem ele é. Que com braço forte, com mão forte e com braço estendido, tirou o povo do Egito e cumpriu a sua promessa feita a Abraão, que ele disse que tiraria o povo do Egito. Que o povo ficaria cativo só por um período. Então, primeiro, o seu nome revela que ele é e continua sendo Yahvé.
Ali atrás nós temos os nomes bíblicos e seus significados. Aqui, ó. Os nomes bíblicos e seus significados. Eu indico esse livro aqui para você, se você puder. E indico também o dicionário Vine. O Vine ele tem textos do original. E indico também a Bíblia Palavra-Chave. Ela tem também vários textos no original que facilita bastante a compreensão do estudante da Bíblia. E os irmãos da congregação Belém de Judá sabem disso, que toda vez que nós estamos lá, a gente apresenta os livros. 2. Deus não depende de ninguém para aconselhá-lo ou para ensiná-lo. Quem é que já lhe deu conselho? Então, Isaías 40, verso 14. 3. Ele não necessitou de nenhum ser para ajudá-lo na criação e na providência. Quando diz lá em Gênesis 1:1, façamos Bereshit Bará, Elohim. Quando ele diz façamos o homem, é porque lá no Bereshit Bará, Elohim, a trindade estava reunida. Façamos ali, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunido para fazer o homem. E Deus disse, Elohim disse, haja luz e houve luz. Elohim disse, haja separação entre a expansão de cima e a expansão de baixo. Elohim disse, haja divisão entre água e terra, entre águas e águas. Elohim disse, produza a terra. Elohim disse, façamos o homem. Não pediu ajuda a ninguém. Ele não precisa. E hoje quem sustenta é ele. Está escrito no Novo Testamento que Jesus, logo Deus, é o sustentador de todas as coisas. É nele que tudo está ligado. 4. Ele é o único por independer de qualquer outro ser do universo. No universo, todos uns dependem dos outros. O próprio Satanás, ele depende dos demais que compõem 1/3 dos que caíram com ele para que faça todo esse terror na terra. Mas Deus sozinho tem o seu poder para agir sobre toda a terra. Os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, tronos, poderes, principados, potestade, dominações, está tudo debaixo das ordens dele. Ele não precisa deles. Ele determina, eles vão lá e faz, mas ele não precisa deles. Ezequiel diz no capítulo 1 que esses anjos são tronos, os querubins são tronos que carregam o trono de Deus aqui em cima. Eles são tronos e carregam o trono de Deus aqui em cima. A Bíblia vai dizer que os cavalos de Deus são milhares de milhares e milhões de milhões. Deus não precisa de nada disso, mas ele tem todos eles que ele criou. Deus é soberano a tudo. Lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 25, você vai encontrar. E em João, capítulo 5, versículo 26, você vai encontrar também que ele é único. Vamos para o 2.3. Atributos comunicáveis de Deus. Aqueles que Deus deixa que os homens possam ter. De uma forma ou de outra, ele participa disso com os homens. São virtudes divinas que se refletem. Refletir é um trem interessante, que reflete é o seguinte, este aqui está brilhando, e esse aqui não está transparecendo nada. Mas à medida que este se aproxima deste outro aqui, este aqui vai brilhar. Porque a luz reflete. À medida que esse aqui vai sendo polido, vai ficando mais na estrutura desse. Então um vai refletir o brilho do outro. Deus tem o brilho e nós podemos refletir aquilo que ele tem. Nós podemos refletir a santidade, nós podemos refletir a sabedoria, nós podemos refletir a verdade, nós podemos refletir a bondade, a justiça, a liberdade, a paz, né? Nós podemos refletir, são atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis ou compartilháveis tratam-se de atributos que revelam a condescendência de Deus. Deus deixa com que nós tenhamos participação. É Ele quem deixa. Entendeu? Ninguém, absolutamente ninguém, pode ter tais coisas se o Senhor não der. É por isso que Jesus disse lá no Novo Testamento, tu não terias nada se meu Pai não tivesse te dado. Tu não terias essa autoridade se não tivesse vinda de Deus. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 13, está escrito que todas as autoridades provêm de Deus. Então, são coisas que são comunicáveis, como diz o texto aqui, são condescendentes da parte de Deus. Olha que palavra bonita. Põe essa aí no teu dicionário, condescendência. Ainda no item 2.3, os atributos comunicáveis podem também ser reunidos em dois grupos. Observe, incomunicáveis e comunicáveis. E os comunicáveis, incomunicáveis e comunicáveis. Os comunicáveis
pode ser dividida em dois grupos. Grupos ligados a Deus e grupos ligados à santidade de Deus. Quais são os grupos ligados a Deus? Deus é amor, nós podemos também ter amor pelos outros. Deus é misericórdia, nós podemos ter misericórdia. Deus é paciente, nós podemos ter paciência. Inclusive na carta aos Romanos orienta, busque paciência, mas a paciência vem da experiência, a experiência vem da tribulação e aí por diante. Nós podemos ter também. Grupo ligado à graça de Deus, né? Grupo ligado à graça de Deus. Agora aquele grupo ligado à santidade de Deus, majestade, retidão, justiça. Ou seja, governo, reino, andar pelo caminho reto, ser justo. Esses aí Deus nos concede. E esse da majestade está lá em Gênesis 9. Quando houve o governo humano, Deus deu o poder dos homens decidirem sobre si. E é por isso que nós temos Sua Majestade, Sua Santidade Reverendíssima e aí por diante. Esses títulos aí Deus nos concede, Deus atribui a nós por causa da sua santidade. É um item que requer de nós exclusividade, porque andar reto, você tem que ser exclusivo, você tem que ser santo. Ser justo, você tem que ser santo. Às vezes ninguém entende porque você agiu daquela forma, mas agiu por justiça porque Deus te concedeu a participação nesse atributo dele. Ele então te deu a comunicabilidade de um atributo divino. Olha que coisa interessante. E isso, gente, porque nós não somos animais, nós não somos irracionais, nós não somos meros objetos inanimados. Nós pensamos, nós somos imagem e semelhança de Deus, e podemos desfrutar de alguma coisa dessa natureza diante do nosso Senhor. Segundo ponto, encerrando, então eu aprendi que os atributos incomunicáveis afirmam a grandeza e a majestade de Deus e que os atributos comunicáveis revelam a condescendência de Deus. Os irmãos da congregação Belém de Judá estão ativos e vamos à frente que tem mais aula. Uma parte do Senhor para a irmã Milena, diaconisa Milena, seu esposo. Vamos ver os próximos que vem aí. Terceiro ponto da lição, o valor de conhecer os atributos de Deus. Por que que eu devo conhecer os atributos de Deus? Existe uma vantagem minha. Quando eu conheço os atributos de Deus, eu tenho uma vantagem, um plus, um upgrade. Nossa aula está repleta de expressões americanas, né? Upgrade. Como assim? Já falamos do so big aí na estante, so big, Quando você conhece a Deus, você age diferente. Quem tem o conhecimento de Deus toma atitudes diferentes. É mais ousado, inclusive, diga-se de passagem. Vamos lá. Primeiro ponto diz, o valor de conhecer os atributos de Deus. A introdução desse primeiro ponto diz, desde os primórdios até atualmente, o homem vem procurando conhecer e requerendo saber quem ele é. O homem vem procurando conhecer a Deus e querendo conhecer quem ele é, quem Deus é. Os homens já encontraram Deus em pedras, já encontraram Deus em árvores, já encontraram Deus em animais. Depois fizeram uma mistura de animal com homem, juntaram o homem com o cavalo e tiraram o centauro. Aí misturaram o homem com o touro e tiraram o minotauro. Aí misturaram o homem com o peixe e tiraram a sereia. Aí misturaram o homem com a ave e tiraram alguns seres alados que eu esqueci o nome agora. Tudo faz parte da mitologia grega. Eu tenho ali um livro chamado Livro de Ouro da Mitologia Grega. Então já encontraram Deus em tudo. E o homem busca isso sempre. O homem tem dentro de si uma fagulha que diz que Deus existe. Tem dentro de si a fagulha da deidade. Se bem que o homem dentro de si tem um pouco de Deus, porque o fôlego de vida que nós temos é Deus em nós. Aí o homem agora, pela razão, ele quer então compreender a Deus. Várias correntes teológicas tentam explicar Deus de sua maneira, mas Deus se auto-revela aos homens por meio das Sagradas Escrituras. Cada fonte teológica, você vai para o shintoísmo, você vai para o confucionismo, você vai para o budismo, você vai para o ateísmo, todos eles querem explicar de uma forma. O ateísmo dizendo que não existe e é uma forma de explicar de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer modo. Mas quem é a fonte máxima é a Bíblia Sagrada. Se debruçar-se sobre a Bíblia Sagrada, terá condição de compreender quem é Deus. A natureza de Deus se revela pelos seus
atributos. Então, só compreende Deus por intermédio da Bíblia Sagrada e sabendo os seus atributos. Vamos para o primeiro item do terceiro ponto, que diz assim: podemos saber quem Ele é. Como assim? Ao estudarmos os atributos de Deus, veremos como é que Deus age em relação à sua criatura. É necessário nos aprofundarmos mais e mais conhecermos a Deus. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. Sendo assim, você precisa compreender quem é Deus para saber que Ele é bom, que Ele é justo e que o que vem para a terra vem pela sua bondade. Lá no livro, me passou agora se é o livro de Samuel ou o livro dos Reis, me passou agora, é num dos dois, onde trata a história de Isaías. Temos que os profetas de Baal criam que a chuva que vinha do céu era o sêmen de Baal para fertilizar a terra. Olha que coisa horrível. Mas Oséias diz: Deus manda a chuva, é a forma que Ele se revela a nós. Em outra parte diz: manda para justos e injustos. Lá ainda sobre Isaías, para mostrar que sobre Elias, para mostrar que ele domina, disse: não vai chover, e não choveu. Disse: corre que a chuva está chegando, e a chuva chegou. Para provar que Ele é Deus e Ele se revela por intermédio justamente das coisas criadas. E quando nós compreendemos a Deus, sabendo que Ele domina sobre a natureza, fica mais fácil para nós pedirmos a Deus que as coisas aconteçam. Lá durante a travessia do deserto, o povo estava enfastiado de comer as comidas que eles tinham. Deram até vontade de comer cebola. O Senhor mandou para eles carne. Codornas vieram. De onde é que codorna voa, gente? Codorna voa 10 metros. Mas de repente eles olharam e lá vinha aquela revoada. Né? Revoada é o coletivo de pássaros voando. Vinha aquela revoada, aquele bando, e de repente eles pousaram ali onde estavam os israelitas atravessando o deserto, e eles comeram tanta carne que engasgou e a carne saiu pelo nariz. Porque Deus é o Senhor da natureza. Imagine aí Jonas dentro do mar. E Jonas precisava ir para Nínive. E não no sentido que ele estava indo para Tars. O Senhor providenciou para Jonas um submarino. Por isso que nós dissemos que a magna revelação de Deus é o Senhor dos exércitos. Foi esta a maior revelação no Antigo Testamento. Então, podemos saber mais de quem Ele é. No item 3.2, nós temos: podemos estar mais preparados contra heresias e falsos ensinos. O profeta Oséias diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Oséias 4:6. Quando você tem conhecimento acerca de Deus, você não cai nas ciladas das heresias, e existem muitas. Existe uma matéria aí, se você quiser buscar na internet, chamada Religiões Comparadas. Você vai lá e de um gráfico assim, numa parte vertical e numa parte horizontal, é colocado tipo, aqui o tipo de religião declarada, né, a religião, e aqui em cima o assunto. E aí você vai comparando o assunto de cada uma delas. Por exemplo, o que elas dizem acerca da criação, o que essa diz da criação, o que essa diz, o que essa diz, o que essa diz, e de Deus. E você vai ficar admirado como eles têm visões diferentes. Mas se apontarem para a Bíblia Sagrada e com responsabilidade lerem a Bíblia Sagrada, vão compreender que Deus se deixa revelar. E quem conhece a Deus não cai em cilada de seita. Então, Oséias, os apóstolos Pedro e Paulo dizem, começando por Pedro: antes cresçamos na graça, mas também no conhecimento. Você precisa ler, meu irmão, você precisa ler. Você precisa mostrar para os teus filhos o quanto é importante, para os teus familiares, para a esposa, para sobrinhos, o quanto é importante conhecer a Deus. Hoje existem pessoas que conhecem muita coisa, mas não sabem quem é Deus, não tem noção de quem é Deus, de o que Ele pode fazer, qual é a sua intenção para o ser humano. Aí eu peço para você que leia, indico que você leia O Plano Divino através dos séculos.
Veja o mapa que está na internet, o plano divino através do século, e ali você vai entender todo o caminho do projeto de Deus, daquilo que ele preparou para nós. Já Paulo em Efésios 4:4 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconsistentes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, quem conhece a Deus fica preparado contra as heresias e os falsos ensinos. O cara pode chegar e dizer: Deus me disse que é para fazer tal coisa. E você diz: Deus não diz isso não. Recentemente eu conversei com alguém e a pessoa me falou de alguma coisa que ela veio. Eu digo: olha, não bate muito bem com a Bíblia não. Então vamos rever isso aí, e orientei só a clamar o sangue de Jesus quando visse aquilo lá, porque não tem base bíblica. Mas já encontrou alguém que disse: você tem dom de libertação. Aí foi no centro espírita, o centro espírita diz: você tem mediunidade, então vamos tomar cuidado para que nós não compreendamos errado. As coisas têm que ser feitas de acordo com o que está na Bíblia Sagrada. E a revelação de Deus está na Bíblia Sagrada. E quem conhece a revelação de Deus não cai nessas ciladas. No item 3.3 temos: podemos dar-lhe a verdadeira adoração. Se você conhece a Deus, você vai conseguir adorá-lo. Há uma diferença entre adoração e louvor que eu preciso fazer aqui agora, uma distinção, para que você compreenda. Louvor é pelo que alguém faz. Se Deus te abençoou, louve. Bota o joelho no chão, agradeça-lhe, louve o seu santo nome, porque ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. Haja, faça isso. Nas apresentações na igreja, nos cânticos, na rede social. Louve a Deus. Agora, adorar é pelo que ele é. E quando você adora a Deus, independente de você ter recebido qualquer coisa dele, você adora. Você sabe quem ele é, você exalta o seu santo nome, porque ele é, certo? Então, quem conhece a Deus tem melhor capacidade de uma adoração verdadeira ao seu nome. Aquele que propõe um tipo de adoração que ignora a verdade das doutrinas, a verdade e as doutrinas da palavra de Deus, desprezam o seu Todo-Poderoso, desprezam o seu todo, deixa eu ler aqui, complicou aqui. Aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus, desprezam no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração. Ponto. Enganchou aqui. O programa ao vivo é assim mesmo. Você precisa saber quem é Deus para que você o possa adorar. Então, quem conhece a Deus, ele adora a Deus, ele se livra das ciladas e ele pode saber quem Deus é. Então, neste ensino, neste terceiro ponto, nós aprendemos que, conhecendo os atributos de Deus, podemos saber mais como ele é, podemos estar mais preparados contra as heresias e falsos ensinos e podemos dar-lhe a verdadeira adoração. Meus queridos irmãos, Congregação Belém de Judá, aí está a nossa aula. Eu vou colocar este conteúdo no YouTube logo mais. Os irmãos fiquem à vontade para mandar as perguntas, para fazer as observações que os irmãos quiserem. E na próxima aula, na sexta-feira, querendo Deus, como diz o nosso evangelista Murilo, se o Senhor não nos anteceder, eu acho legal isso aí, nós estaremos com a nova lição, com um novo tema e continuando falando sobre os atributos de Deus e discorrendo algum ponto que os irmãos acharem interessante desta aula, tá? Assim na internet é um pouco complicado, pessoalmente a gente consegue fazer melhor, mas o momento nos obriga a isso. Precisamos respeitar, como tem aí, os decretos. Ontem nosso pastor deu posse a um obreiro. E aí, Evaldo, tudo bem? Deu posse a um obreiro e eu achei interessante que fez questão de cumprir o horário estabelecido pelo governo do estado, porque nós estamos aqui para isso. Deus abençoe a todos. Na conclusão nós temos: Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade e os seus atributos são inegáveis e não tem como discordar das suas perfeições. Deus abençoe a todos, um abraço a todos, os que estiveram conosco aqui, a paz do Senhor. Vá lá no YouTube, compartilhe, curta, se inscreva na nossa página e assim estará nos incentivando a falar da palavra de Deus. Fica na paz do Senhor.